Olá, meus queridos irmãos, amigos. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez juntos. Queridos, Deus me colocou no coração de nós estudarmos esse livro. Nós temos o Senda, que fala dos efeitos, que fala dos efeitos do eu, né, sobre nós. E queremos ver a Jesus, do Roy Heston, ele vai falar sobre a causa primeira, onde tudo acontece, é o conhecimento de Deus. Lá em João 17:3 vai falar assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, querido, né, a quem o Senhor enviou. Então, vida eterna é conhecer a Deus. E esse livro me tirou muitos paradigmas e muitos sofismas que eu tinha contra, assim, com Deus e eu não sabia. Então, Deus não se torna desejável enquanto esses sofismas e esses paradigmas não caírem. Eles viram fortalezas que me impedem de ver a Deus como Ele é. Então, eu só vejo Deus através das minhas dores. E aí ele não se torna desejável, eu não consigo vê-lo como é. E nesse livro, no final, nós vamos ver todos os capítulos, no final você vai estar vendo a Deus como você está me vendo. E você vai chorar muito, porque acho que foi um dos livros que eu mais chorei. Porque você vai ser falado sobre graça, não é? Sobre a graça de Deus. E a graça de Deus, a vida cristã sem a graça de Deus é uma desgraça, não é? A graça de Deus que faz a gente ter uma paixão pelo Senhor. E a graça nós encontramos na cruz do Calvário. Também eu tinha uma visão totalmente distorcida do Calvário. Então, é muito forte a parte de todo o livro, você vai ficar apaixonado por Deus. E é isso que Deus quer, que nós nos apaixonemos por Ele. E andemos todos os dias com Ele, não é verdade? Nós vamos começar orando, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Pai, eu te peço que o Senhor venha falar conosco, venha nos dar esclarecimento, clareza, que o Senhor venha colocar luz, Senhor, em cada palavra, Senhor, que o Senhor possa dirigir cada palavra, Senhor, que haja fidelidade da minha parte com a tua palavra. Senhor, esse livro, ele fala da tua palavra, ele explica de um modo muito maravilhoso quem é Jesus. O que a tua palavra diz sobre o Senhor Jesus, sobre ti, ó Deus. Senhor, nós queremos conhecer a ti a cada dia até chegar lá com o Senhor. Então, Senhor, venha nos trazer clareza, revelação da tua palavra em relação de quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse livro ele vem de um texto bíblico que está em João 12, que fala assim, João 12, versículo 20. Diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então, Filipe era um dos discípulos e os gregos vieram e falaram: Nós queremos ver a Jesus. E Jesus cita no versículo 24, diz assim, no mesmo capítulo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós estamos numa época em que todo mundo está se sentindo só. Jesus falou assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Então, nós ficamos sós quando nós não queremos morrer para nós mesmos. E isso nós vamos ver bem forte no Senda do Calvário. E esse livro vai falar sobre como nós somos atraídos pelo Senhor. Até nesse texto mesmo ele fala: quando eu for levantado, eu vou atrair muitos para mim. Atrair é que nós vamos ver toda a bondade de Deus na cruz do Calvário.
e é disso que nós vamos tratar. É maravilhoso e eu convido você para uma grande viagem de não só de conhecer a Deus, mas dele se fazer sangue em suas veias, a palavra de Deus, do conhecimento dele não ser mais teórico, você experimentar, né, a presença do Senhor que é gloriosa, gloriosa. Então, nós o livro vai falar sobre graça, e ele vai falar, você ainda fala sobre o eu e ele fala sobre graça. E nós vamos ver que a graça, nós decoramos Efésios, né, capítulo 2, né, que fala, né, que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Mas graça, o que seria isso? Então, o Senhor vai falar aqui que para eu conhecer a graça, eu preciso me esvaziar de qualquer sentimento de retidão a meu respeito. Então, quando eu vejo a Deus, eu vejo a verdade bem nítida a meu respeito, de que eu nada merecia, de que eu não tinha justiça alguma, porque até tem pessoas que falam, você recebeu, você merece. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos só o inferno. Então, há tantos que cobram de Deus, né? Porque eu mereço isso. O Senhor fala que a Bíblia fala, e é verdade, tudo que eu fizer para Deus, para retidão, não vai servir, porque Ele se agrada de santidade, e eu não tenho. As coisas boas que eu faço não perdoam as coisas erradas que eu faço. Por isso que ninguém consegue ser salvo pelas obras, nem por si mesmo. Né? Eu posso vender assim um terreno e dar um orfanato, tudo isso não perdoa as coisas erradas que eu fiz e nem me traz paz dos meus erros. É só o sangue de Cristo. Isso nós vamos aprender durante o livro. Durante a leitura da palavra, e que ele vai usar a palavra de Deus e a leitura que nós vamos ter. Olha que interessante. Então, para eu conhecer a graça, eu preciso me esvaziar de qualquer sentimento de retidão. E também qualquer coisa que me justifique, que eu me esforce para fazer. Então, quando eu entrego toda a minha justiça própria, que nós temos muito isso, não é? Quando eu me esvazio de mim mesma, aí vem o Senhor para me encher da graça dele. Quando há essa morte do ego, não é? Aí o Senhor vem. E é tão interessante que graça está ligada à abundância. Lá em João capítulo 10, Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quando a graça passa sobre nós, há tanta abundância que a gente não precisa de nada. Então, essa insatisfação que temos de querer isso, compra um sapato hoje, amanhã já está querendo outro, já está querendo isso, essa insatisfação, né? Essa insatisfação, esse questionamento sobre a vida, não é? Qual é assim o propósito da vida? Eu só vou encontrar quando eu encontro a graça de Deus, que é a presença de Deus. E isso é maravilhoso e vocês vão, em nome de Jesus, vocês vão provar disso. Nós vamos ver também que essa graça maravilhosa, nós encontramos em Jesus. E então, no primeiro capítulo, nós vamos ver o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Mas são questões filosóficas, né? Assim, de existencial, né? Qual é o propósito? Para que eu vim? Por que eu nasci, não é? Então, nós queríamos muito saber isso. Então, a gente fica pensando, se eu pudesse ganhar um prêmio lá, um prêmio de $1 milhão, se eu pudesse ganhar uma BMW, se eu pudesse ter esse prazer, eu ia ser feliz. Mas a gente fica frustrado por quê? Porque quando a gente ganha, aquilo perde o efeito. Por exemplo, eu quero tanto um carro, eu ganho, aquilo lá ia me fazer feliz. Eu ganho o carro, eu compro o carro,
depois de uns dias já não é mais tão importante. Então eu fico perguntando, né, qual o propósito que Deus tem para mim? Então nós vamos achar em Miqueias 6:8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti que andes humildemente com teu Deus. Você tema ao Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos. Deuteronômio 10:12 também. Então, o que o Senhor requer de ti? Que você o conheça. Para você amá-lo, você precisa conhecê-lo. Que você o conheça, que você o ame, né? E que você ande no seu caminho. E é tão interessante que existem as leis físicas, não é? Por exemplo, a gravidade é uma lei física. Eu acreditando ou não nela, ela não vai deixar de existir. E existem leis espirituais que muitos não acreditam, mas eu acreditando ou não, ela não deixa de existir, não é? Então, eu preciso aprendê-las, as leis espirituais. Elas vão me proteger, não é? E vão me fazer bem. Bom, aí nós vamos ver que na Confissão de Westminster, no século XVII, foi falado o seguinte: qual é o propósito da vida? Então, o propósito da vida, de acordo com esse concílio, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E esse gozar aí é de relacionamento, de homem com mulher. Porque a única coisa comparada, vocês podem ficar até assustados, mas a única coisa comparada com o encontro do homem com Deus, do ser humano com Deus, é esse gozo no sentido muito mais elevado espiritual. Então, a única coisa comparada aqui não é de um homem casado com a sua esposa. Aí você fala assim, mas Rose, por que esse preconceito homem casado? Porque um homem que não é casado, ele não tem esse gozo que Deus quer que o homem tenha. O gozo que Deus quer, quando é para eu ter esse gozo de alegria, eu só posso ter com meu esposo. Por quê? Eu estou livre de culpa, porque todo homem que tem relacionamento, né, fora daquilo que Deus, do propósito de Deus, ele não consegue entregar. Nós temos três partes: corpo, alma e espírito. Numa relação, não é só o físico. Você entrega tudo, corpo, para você ter o prazer que Deus planejou para você ter eu preciso entregar meu corpo, minha alma, meu espírito, e uma mente culpada não consegue. Então, olha só, gozá-lo para sempre, ter prazer em Deus, a alegria de você ter sido perdoado, de Deus ter te amado, isso dá um gozo muito grande no nosso coração. Uma alegria do Espírito que, se você ainda não sentiu essa alegria, essa gozo é uma grande alegria. Você precisa buscar o Senhor e buscar essa presença do Senhor com você. Então, olha só, hoje nós ouvimos muito sobre Deus e temos muita informação. Há livros, há internet, mas falta mesmo nas pessoas aquela fome de Deus. Hoje, antes, em muitos países hoje, às vezes eles imploram por uma página da Bíblia, né? Nós temos tantas Bíblias para serem vendidas, tudo, mas poucos, e mesmo cristãos dentro da igreja, não leem a palavra de Deus, porque ele é o alimento. Por que as pessoas estão tão vazias e tão assim? Ai, que tédio, adolescente, eu dou aula, eu sei. Ai, que tédio, por quê? Porque o iPod, o iPad, eles não dão satisfação. Eles não dão. Você está doido por um você quer ter um, tudo você tem, não preenche. Você pode estar viciado, mas você não tem um preenchimento da sua vida, porque você foi feito um espírito dentro de você que necessita de Deus. Não tem como, nada vai preencher nada, só o Senhor. Então, falta mesmo aquela fome de Deus, mesmo tendo tantas informações, tanto acesso, né, que antes não tinha, né, falta mesmo aquela sede profunda de Deus. Então, nós vimos que as pessoas, lá em Hebreus 12,
versículo 14, diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, às vezes, nós ficamos assim, desdenhando aquelas almas que no passado iam em conventos e ficavam, né, ficavam isoladas, mas era tudo buscando a Deus. Hoje, hoje eu sei que eles faziam, assim, muitas vezes até mesmo se dilaceravam, eles faziam na ignorância, mas eles faziam na sinceridade de buscar Deus. Hoje não há mais esse desejo de querer santidade e buscar o Senhor. Não há mais. E Deus, eu imagino como Deus fica, né? E Jesus falou que nos últimos tempos não haveria mesmo, não é? Então, nós vamos ver que há muito mais luz, né, sobre a Bíblia hoje, mas é impressionante que a vinda de mais luz não tenha trazido maior anseio para se ver a Deus. Né? Falta claramente aquela fome profunda de Deus, não é verdade? Então, nós ficamos desejando tantas coisas aquém de Deus, não é verdade? Então, por exemplo, eu gostava muito, eu gosto muito de estudar, eu queria muito me formar, tudo, mas eu nunca coloquei isso, e quando eu coloquei, eu me arrependi quando eu colocava isso à frente de Deus. Por quê? Porque um livro é uma bênção, mas ele não sacia o nosso coração. Até eu vi no Facebook diz assim, a Bíblia é diferente porque é um livro que nos lê, não a gente lê, ela traz o que está dentro de nós, maravilhoso, não é? Então, falta então, o que está faltando hoje? Esse anseio pelo Senhor, né, por Deus. E hoje, assim, nas igrejas, e isso nós precisamos nos arrepender, quero o sangue de Jesus perdoando, porque hoje há nas igrejas duas ênfases. A primeira é nós insistirmos na santificação, nós não insistimos na santificação como no passado, de ver a Deus. Nós colocamos a ênfase não em nos santificarmos para ver a Deus, mas nós colocamos a ênfase no serviço cristão. Então, eu quero esse ministério porque, ó, eu fui à igreja e ninguém me deu ministério, nem ministério, nem ministério. E é interessante que quando a gente vem do mundo para a igreja, nós somos valorizados pelo que fazemos. Então, o que eu produzo é que me dá o valor. E Jesus sempre, ele não falou que é fazer humano, é ser humano. Jesus está preocupado com o ser. Eu sou importante porque eu sou a Rose, não pelo que eu produzo. No reino de Deus é dessa forma, e nós trazemos essa bagagem do reino das trevas, dessa sociedade que assim, que muitas vezes nos oprime, não é verdade? Então, nós chegamos à igreja e queremos fazer. Então, nós damos ênfase. Só que o serviço cristão, o mesmo ministério, né, ele cria cansaço, ele cria, assim, também competição, não é? E muitas vezes estamos fazendo na nossa glória, não é verdade? O serviço cristão. E não satisfaz o nosso coração. É tão interessante que eu vejo, é tão interessante que ele fala, né, que a ênfase pelo trabalho cristão, nós não conseguimos ver a Deus. Né? Ficamos cansados e não preenche o nosso coração. E o ministério, não é verdade? A segunda ênfase é ter uma experiência espiritual muito forte. Então, eu fico preocupada em procurar aquele ou outro pregador, com aquela que eu preciso sentir, não é verdade? E eu fico naquele desespero de ir numa igreja, depois ir na outra, misturando, né, ensinamentos e ficando com a mente confundida e continuo vazio. Por quê? Porque a experiência passa. Deus permitiu um espinho, Jesus, né, permitiu um espinho na carne que parece que era a vista dele, que ele tinha problema, para ele não se ensoberbecer, porque ele teve muitas experiências espirituais. Eu sei que todo aquele que ama Jesus já viu coisas, eu sei que também vi coisas
que nem merecia, não é, ter visto. Mas aquilo não me segurou no tempo das tempestades da minha vida. Foi Jesus mesmo, a rocha que eu preciso, que me segurou. Então, a experiência, nós vimos aqueles 10 leprosos, um veio para ficar com o Senhor, os 10 foram embora. Então, quando você recebe uma grande experiência espiritual, isso não significa nem que a gente é melhor do que o outro e nem que eu conheço a Deus. Né? Deus deu porque Ele é gracioso, mas não, isso não é o termômetro de que você conhece a Deus. Não é verdade? E isso é muito surpreendente, porque na verdade a gente, quando vai à igreja, a gente quer realmente, né, um trabalho, um ministério e também quer uma grande experiência, não é verdade? Com Deus. O problema não é a experiência, nós podemos ter, mas eu não posso fazer disso um meio para conhecer a Deus, não é verdade? E nós vamos ver no decorrer da nossa conversa o que é ver a Jesus, como os gregos queriam, não é? Então nós vamos ver que o principal objetivo deve ser ver Jesus, né? Deve ser ver Deus. Em relação a nós, precisamos entrar lá no comecinho de Gênesis, quando Adão ele tinha aqueles momentos com Deus tão gloriosos, não é? Conversava, passeava no jardim, e davam risada juntos, caminhavam juntos, e parecia que o dia nem passava de tão gostoso que era. Mas depois que Adão ele comeu o fruto que Deus falou que ele desobedeceu, não era maçã, não era sexo, não, isso não diz na Bíblia. Ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi a primeira assim sessão de feitiçaria. O diabo tomou uma serpente, incorporou, né? E a serpente começou a argumentar com a Eva para que ela comesse. Se você não vai morrer, não vai acontecer nada, pode comer. E ela comeu e deu para o marido comer. A partir daí, Adão, aquela amizade maravilhosa, aquela unidade rompeu. Deus continuou à procura dele. Adão, onde estás? Onde estás? Procurando. E ele se escondendo, porque ele já tinha a imagem distorcida de Deus, ele tinha medo de Deus, não é? Ele ficou diferente. O Davi Rebolo, o profeta, ele ainda fala assim, o DNA dele foi trocado naquela hora. O DNA que era conforme Deus queria, não é? E o DNA dele fazia que ele se afastasse do Senhor. O pecado alterou o metabolismo humano. Estranho, não é? E olha só que maravilha quando ele fala que o C.S. Lewis, que eu amo também, a palavra que Deus traz para ele, quando Adão estava no Éden e tinha essa comunhão, ele disse que era um movimento cíclico, que Adão adorava Deus e Deus saciava todas as necessidades de Adão. Então, eu adorando a Deus e conhecendo a Deus, eu sou totalmente plena, não preciso de nada, eu fico saciada, acaba a insatisfação. E isso é muito louco porque realmente é verdade, porque é por isso que o serviço cristão não pode me saciar, por isso que uma grande experiência espiritual não pode me saciar. Por quê? Porque, na verdade, quando Deus uma experiência espiritual está muito aquém do próprio Deus. E também o serviço cristão está muito aquém de Deus. Eu conhecendo a Deus, eu vou ter experiências espirituais, eu vou poder ter um ministério que Deus me der, mas nunca vai substituir a presença de Deus. Então, querido, nós vamos continuar aqui. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando Deus
fez o homem, esse movimento cíclico de alegria e gozo que vinha no coração de Adão existia. Quando veio o pecado, houve uma ruptura, não é verdade? Só que Deus já havia feito o antídoto. Antes que o homem pecasse, Jesus, a Bíblia fala aqui em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor foi morto por mim antes da fundação do mundo. Quer dizer que Deus, já na sua onisciência, ele já tinha feito o antídoto para o pecado. Né? Jesus morreu em meu lugar e no seu lugar. E olha que interessante, insistir em ver a Deus e estar em relação viva com Ele é o alvo supremo da vida. Olha só que coisa, Deus fez você e eu o objetivo, por isso que quantos filósofos gastam livros e livros e não conseguem chegar ao propósito da vida. Porque o alvo supremo da vida não significa insistir em algo estranho ou artificial, mas é o verdadeiro propósito para que fomos criados, a única razão de existirmos e estarmos sobre a Terra em ver ver a Deus e estar em uma relação viva com Ele. Então, quando eu me converto, nós precisamos, nós que já estamos mais tempo com o Senhor, precisamos ter essa vida íntima, uma relação viva com Deus, essa adoração, essa relação cíclica, eu adorando a Deus e o Senhor dando tudo o que eu preciso e para ensinar os que se convertem a ter essa relação com Deus. Essa relação de intimidade, de pai, de filho, porque isso deixa o nosso coração tão tranquilo. E vocês veem, há não muito tempo, assim, às vezes nós temos, assim, em muitas igrejas, pessoas que estão na liderança e que no mundo, assim, na vida secular, não poderiam ter um cargo daquele. E tem, pela graça de Deus, na casa do Senhor. Mas sua natureza está intacta. Por quê? Porque ela não tem esse contato com o Deus vivo. Então, a sua natureza, ela está como entrou na casa de Deus, ela não foi tratada. Então, há inimizades, há briga um irmão que não fala com o outro. Por quê? O que falta? Né? O que falta? É conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Isso aqui, queridos, é para a gente chorar muito. Porque quando você começa a ter essa intimidade com o Deus Altíssimo, não tem como você não mudar. Quando você começa a conhecê-lo, a adorá-lo, a você buscar a presença dele, não tem como você ficar igual. A tua natureza terrena morre, e morre mesmo. Então, e sem nenhuma imposição e sem nenhum tipo de coerção, nada, você fica livre. Você não precisa fazer mais as coisas para os outros. Por exemplo, o serviço cristão. Eu vou querer agradar, quero aplauso, quero que os outros vejam que eu fiz, que eu faço melhor que o outro. Então, essa competição, os discípulos tinham, né? Eu quero sentar à tua direita, Tiago e João. E Jesus veio quebrar tudo isso. Essa sede pelo poder. Eu quero Deus somente. Aquele que sacia o meu ser, que vem me trazer uma tranquilidade e satisfação para minha alma. E poucos conhecem isso, queridos. Poucos. A Igreja de Jesus, poucos buscam isso. E nós precisamos ensinar a cada convertido a conhecer a Jesus como Ele é, a ter intimidade. Então, nós vamos ver que quando nós começamos a ver que só Ele pode me dar isso, eu vou buscá-lo. Aí eu vou poder fazer o serviço cristão tranquilo, não é verdade? Nós vamos fazer. E quando eu busco também assim uma grande experiência espiritual, eu vou
normalmente, quando eu busco a experiência e não o dono que traz a experiência, que é Deus, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais santificada do que os outros, eu vou me achar mais merecedora, porque que, né, Deus deu para mim, né, e não deu para. Então, é tão interessante que daí o ego, por isso que eu busco a experiência espiritual, é mais ligado ao ego do que realmente buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é? Então, é, então nós vamos ver que quando nós não buscamos essa experiência, essa experiência não, na verdade, buscamos a Deus. Quando nós não buscamos a Deus, por nossa própria vontade, Ele permite que muitas coisas, né, em nosso caminho surjam tristeza, provação, doenças, planos desmoronados, fracassos, para que em nossa necessidade descubramos que precisamos dele. Esses sofrimentos, no entanto, nunca têm a finalidade de punir, mas de restaurar. Então, por que que muitas vezes a gente fica tanto tempo assim numa tribulação? O que que Deus está querendo ensinar? Porque lá em Hebreus 12 fala que o Senhor nos disciplina. E a disciplina é para trazer perto dele. Porque ele sabe que como a gente está vivendo, a gente vai morrer. A gente não está legal. Então começam a vir as provações, começam a vir através de coisas não resolvidas, às vezes com doenças, tudo, para que nós tenhamos essa experiência de busca, não é verdade? De buscar o Senhor. Nós vemos o povo de Deus no deserto, que quantas coisas, né, eles passaram, foi ali que eles viram a Deus com tantos milagres e maravilhas. Então, quando nós estamos passando no deserto das provações, é quando nós vamos buscar a Deus de fato. Né? Se somos de Deus, vamos buscar a Deus de fato. Então, à luz de tudo isso, queridos, nós vamos ver que estabelecemos para nós mesmos alvos bem diferentes daquele que Deus traçou. Porque olha só que sublimidade Deus, que é o Senhor do universo, que mede o céu a palmos. Isaías fala, Isaías 40, as nações são como, né, as ilhas são como um pingo d'água. Então, olha só, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quer manter um contato conosco, quer ter relacionamento conosco e quer que nós sejamos a sua imagem. Ele nos criou para isso. Então, às vezes, propósito como, eu quero tanto aquela casa, eu quero tanto aquele carro, eu quero tanto isso, eu quero tanto, se eu vou ganhar, né, fala até em loteria, na verdade. Então, o que que é o dinheiro ou uma casa? Por que que eu vou querer uma casa ou um carro se eu tenho aquele que pode me dar todas as coisas? Lá em Romanos 8 fala, se Deus não poupou, né, o próprio Filho Jesus Cristo e nos deu, né, para que morresse em nosso lugar, Ele não nos dará graciosamente todas as coisas que precisamos? Por isso que quando aquele movimento cíclico era que quando Adão amava Deus sobre todas as coisas e o adorava, Deus supria tudo que ele precisava. Mas nós buscamos coisas tão aquém de Deus, tão inferiores a Deus, e deixamos de buscar aquele que nos pode dar todas as coisas, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de buscar o seu colo, de buscar a sua orientação, não é verdade? Então, hoje a vida cristã se resumiu em buscar coisas. Eu quero poder, eu quero isso, eu quero. Quando eu tenho buscando o Senhor, nós temos todas as coisas. Então eu chorei bastante, por quê? Porque realmente eu estava por esse caminho, buscando coisas, querendo, né, ter uma experiência doida, mandar um monte para lá, um monte para cá e acontecer. Então, eu estava assim, como se fala, encantada pelo poder, não é? E quando é assim, tá ligado ao ego. Quando eu tenho o Senhor, eu tenho tudo.
E isso é muito maravilhoso quando você descobre, é uma descoberta, não é? Então, quando nós estamos fazendo o serviço cristão como um fim em si mesmo, quer dizer, uma realização pessoal. Eu vou contar um exemplo que eu achei muito interessante. Diz que tinha uma senhora que o marido dela, ele não era cristão. E ela queria muito que ele aceitasse Cristo para ser salvo com ela, né? E ela ficava o dia inteiro na igreja. E era domingo, ela ficou e ela chegou em casa 1 hora e fez um arroz rápido e fez um ovo e colocou no prato assim para ele e escreveu a mensagem que o pastor tinha falado, né? A mensagem era essa: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, olha só, ela recebeu a mensagem da palavra para o outro. Quando a gente não conhece a Deus, a gente recebe a Bíblia para o outro. Ai, tá vendo? Meu filho tem que me obedecer, mas não é para mim. Que eu preciso aprender a pedir perdão para o meu filho das coisas erradas que eu errei como mãe. Lá em Malaquias 4, versículo 6, fala assim que quando tiver próxima a vinda de Cristo, Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Há pais que nunca pediram perdão para os filhos e nem acham que precisam, e há filhos que nunca pediram perdão para os pais e nem acham que precisam, não é? Então, olha só, quando eu começo a entender a palavra, é para mim. E ela colocou, a esposa, né, chegou da igreja e colocou, querido, olha só que nós ouvimos, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. E colocou Efésios 5. E deixou lá. Então, o marido sentou na mesa, viu aquele arroz com ovo, né? E viu o versículo. Então, ele falou assim: ó, quando você viver isso aqui, você venha me pregar. Então, olha só que interessante. Então, Deus muda o marido, como muda a esposa, mas nós queremos que o marido seja mudado. Ela não entendia que o evangelho era para ela. A pregação do evangelho é para mim, queridos. É para mim. Eu estou contando para vocês como tudo isso, essas verdades que vocês estão ouvindo, é ouro em pó, porque tudo isso para mim era grego. Quando eu comecei a ver, eu comia assim como, sabe, um banquete, comia, e queria mais, e nunca chorei tanto quando li isso aqui. Por quê? Porque eu estava por caminhos errados, não é? Eu estava dentro da casa de Deus e buscando coisas, e por isso que eu me sentia não preenchida, não satisfeita. Então, queridos, nós vamos ver que essa mulher ficou envergonhada e buscou ao Senhor. Senhor, eu preciso estar com meu esposo e ser submissa. Submissa é um termo meio assim rejeitado, porque parece assim que eu tenho que ser escrava, não sei o que, não. Ser submissa é estar debaixo da missão do marido. É estar com ele, assim, escorando nas fraquezas dele. A Bíblia fala que está na mão da mulher o desmoronamento do lar. E isso é aterrorizante, né? Não está na mão do homem, não. A Bíblia fala que a mulher que tem sabedoria de Deus, ela edifica a sua casa. Então, olha só, você pode falar, está na mão dos dois. A Bíblia fala que a mulher que ela é sábia, que ela busca a sabedoria do Senhor, ela edifica. Então, o casamento é você estar disposta a lutar para que seu marido conheça as verdades de Deus. Porque ele conhecendo, ele vai ficar totalmente diferente. Porque é da vontade de Deus que o marido trate bem a esposa e que a esposa trate bem o marido. E lute para que isso aconteça. Porque os filhos, não tem maior felicidade para os filhos de ver os seus pais bem, não é verdade? Então, olha só que interessante. Aí essa mulher buscou a presença de Deus. E certamente o marido dela se converteu.
porque Deus muda o outro quando muda a mim mesmo. Deus muda as pessoas que estão ao meu redor, meu pai, minha mãe, meu filho, quando eu mudo, certamente. Então, aqui nós vamos ver que, olha que interessante. Então, o propósito de toda a vida é ver a Deus e permitir que Deus traga de volta a antiga submissão a Ele. Poderíamos desejar que Deus se contentasse com algum propósito menos elevado para nós. Quando ele falou isso, eu fiquei muito chocada, porque a gente busca tantos propósitos muito mais baixo, muito menos elevado do que Deus. Na verdade, a gente fica aqui com as migalhas quando Deus quer nos dar Ele mesmo. E nós ficamos aqui buscando migalhas, migalhas. Muito triste, né, meus queridos? Então, aqui fala assim, como disse S. Lewis, é natural desejar que Deus tivesse designado para nós um destino menos glorioso e um peso de glória menos glorioso e árduo. E é um peso de glória que não está só além dos nossos merecimentos, mas também, a não ser em raros momentos de graça, além dos nossos desejos. Eu quero ler de novo porque é muito forte. Isso aqui é para a gente ficar muito triste. Diz assim: como disse S. Lewis, é natural desejar que Deus tivesse designado para nós um destino menos glorioso e árduo. É um peso de glória que está não só além dos nossos merecimentos, mas também, a não ser em momentos raros, de graça além dos nossos desejos. Então, Deus quer nos dar um peso de glória muito grande para nós e que não está nos nossos, que nós não merecemos, mas também em raros momentos de graça, esse desejo de conhecer a Deus está além dos nossos desejos. Muitas vezes nós não estamos desejosos disso e queremos ficar com coisas, mesmo que elas não nos saciem, nós ficamos mendigando amor das pessoas, porque nós não conhecemos essa intimidade com Deus. Nós ficamos cobrando e tendo expectativa, nos frustrando, e mesmo assim não desejamos aquele que tem tudo isso para nos dar. E que Deus nos perdoe por isso, que nós queremos ver a Jesus, como os gregos falaram. Então, aqui diz que há um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido pelo próprio Deus, né? E Deus, somente o próprio Deus pode preencher aquele vazio que existe, né, que tem a sua forma. E isso é muito glorioso. E no momento em que se muda a ênfase de fazer para ser, há um relaxamento de tensão, as situações podem não mudar, mas nós mudamos. Olha que interessante, no momento em que se muda a ênfase, em vez de fazer, eu preciso fazer, eu preciso ver mais saber, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, em vez de nós pararmos com essa agonia de ser e de fazer e ser o que Deus quer que nós sejamos santos, Deus quer que nós busquemos a presença, que nós sejamos aquilo que Ele é o propósito pelo qual Ele nos criou, que é buscar a sua presença. Se vocês me buscarem, o Senhor fala, eu vou saciar tudo que você precisa, eu vou dar tudo que você vai ficar satisfeito, pleno, na plenitude, né? Que coisa gloriosa, gloriosa. Aqui nós vamos ver, aqui ó, se a comunhão com Deus deve ser a nossa primeira preocupação, então podemos ter comunhão com Deus na cozinha, na doença, em qualquer situação difícil, seja qual for a tarefa a ser realizada, mesmo a mais desagradável, tanto no lar como na oficina, no escritório, na fábrica, cada uma deve ser feita para Deus e para a sua glória. É interessante que quando eu li
comecei a ver isso, eu reclamava muito de fazer as coisas. Minha mãe trabalhava, fazia as coisas em casa. Então o Senhor falava assim: você faz para sua mãe, por isso que você reclama. Se você fizer para mim, você vai fazer melhor que você pode e você vai fazer com satisfação. E era verdade, porque eu começava a conversar com Deus e falar, Senhor, hoje eu estou cansada, estou assim, não estou com vontade, me ajuda, Senhor, me ajuda a fazer com o maior esmero, porque eu estou fazendo para o Senhor. E eu ficava bem. Então, olha só, então assim se acaba a nossa luta, nossa escravidão, nossa frustração, estaremos em paz com nosso Deus e com nós mesmos. Não precisamos dar aparência para ninguém. O Senhor vai nos transformando de glória em glória, que a gente não precisa mais se preocupar se o outro está pensando coisa da gente, se o outro está falando. Há uma paz, acaba a tensão, porque o Senhor da glória, Ele cuida da gente, eu o conheço, Ele cuida de mim, Ele me dá o perdão que eu preciso para todos aqueles que falarem ou não falarem. E Ele me ama como eu sou, isso é glorioso. E Ele me satisfaz, isso que é a coisa mais gloriosa. Queridos, nós terminamos o primeiro, então aqui tem um versinho que eu vou ler para você. Diz assim, eu vou ler aqui, quer ver? O versinho perdão, mas eu vou ler rapidinho. Diz assim, ó. Meu alvo é Deus somente, não bênçãos ou poder, nem gozo ou paz. É Deus o anseio do meu ser. Então, meu alvo é Deus somente. Queridos, nós vamos continuar, mas eu quero que tudo aquilo que eu não completei, que o Espírito Santo complete e que você insista em ver a Deus, porque você vai ficar muito bem. Não tem coisa melhor nessa terra que substitua isso. E isso é continuamente. Não é um dia, eu senti, não é nada de sentir a presença de Deus. É você realmente, você vê o Senhor. Você vê como você está me vendo, você vê a ação de Deus, vê o Senhor todo dia. Nós vamos orar. Senhor, eu quero a tua presença sobre nós. Obrigada por tudo que falamos, Senhor. Senhor, que venha se fazer sangue em nós e que o Senhor possa, Senhor, esclarecer com o teu Espírito que conduz a toda a verdade cada um que está nos ouvindo. Senhor, que o Senhor traga arrependimento, Senhor, e nos perdoe por buscar coisas aquém de ti, Senhor. O Senhor é o propósito da minha vida e daqueles que estão me ouvindo. Senhor, que o Senhor possa convencer dessas verdades. Certamente eles não vão querer deixar nunca mais tudo isso. Senhor, é glorioso, o propósito pelo qual o Senhor nos criou é glorioso. E eu quero provar cada dia sobre isso, Senhor, disso. Guarda, Senhor, meus irmãos, guarda meus amigos também. E, Senhor, e coloca, Senhor, no espírito de cada um essas verdades, Senhor. E quero te adorar, Senhor, porque Jesus é a graça que emana da cruz. Nós queremos ver essa graça todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por todo o seu carinho por nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo grande. Deus abençoe e nós vamos continuando, pondo cada semana um capítulo. Deus seja louvado, engrandecido. Deus abençoe, meus queridos.